No dia 5 de maio, além da lua cheia, a gente tem um eclipse acontecendo em Escorpião. E como será que toda essa intensidade vai se manifestar aqui no Brasil? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar e entender um pouco mais esse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E se você não assistiu o vídeo da lua cheia, dá uma assistida antes de seguir com esse do eclipse, porque é necessário entender as duas energias que estão atuando aí. Na verdade é uma só, né? É a lua cheia e o eclipse juntos. Mas a gente precisa entender separadamente para compreender melhor o escopo e entender com o que a gente está lidando. Lembrando que quando a gente fala de eclipse, a gente dá muita atenção, dá muita importância, porque é um movimento astrológico de grandes magnitudes. Se vocês pesquisarem sobre o do dia 20 do 4, aonde a sombra do eclipse passou, naquele ponto que eu mostrei no vídeo, teve tremores de terra, né? Então, como eu falei aquele dia, ele causa um certo abalo vibracional que pode se manifestar de maneira física no nosso planeta. Além disso, é um momento de inversão de luz e sombra, né? Então tem esse jogo que precisa ser considerado. Aquilo que a gente enxergava com clareza, muitas vezes fica eclipsado, esse é o sentido da palavra, durante o eclipse. Então a gente não consegue enxergar direito. Muitas coisas podem ser reveladas durante o eclipse, principalmente o eclipse de lua cheia, né, que tem muita intensidade da luz do sol, brilha bastante, então pode irradiar muita luz para a gente enxergar as coisas que a gente não vê normalmente. Mas o eclipse ele traz um efeito da gente realmente perder ali o norte, né? Perder a direção dependendo do ponto do nosso mapa que pode estar eclipsado. Esse eclipse vai acontecer no eixo Touro-Escorpião aos 14 graus. Então tá falando muito sobre aquele jogo de segurança e perdas, né? De estabilidade, coisas fixas e mudanças constantes. Esse jogo da polaridade de que um quer manter e o outro quer transformar, e para isso é preciso desapegar. Daí vem medos, vem uma série de coisas que são trabalhadas nesse eixo. Mas principalmente a gente fala de perdas. E é um eixo que foi muito trabalhado durante os eclipses de 2022. Eu falei sobre eles, tem uma playlist no canal a respeito para quem quiser entender mais, falando que era um indicativo de que a gente teria dificuldades para lidar com os temas da materialidade, as dificuldades financeiras, questão de trabalho. Tudo isso está sendo mais uma vez mexido por um eclipse que acontece no eixo Touro-Escorpião. Então, um eixo que mexe com o nosso senso de realidade, a importância da materialidade. Quando a gente fala de eclipse, a gente recomenda muito cuidado, né? Muito zelo, principalmente com o que a gente está sentindo lá dentro, mas isso não quer dizer que precisa de alardes, que é o fim do mundo, que vai acabar, nem nada disso. O que a gente precisa sempre é de conhecimento para conseguir lidar com esses movimentos. Enquanto a gente não sabe do que se trata um eclipse, é por isso que eu faço os vídeos aqui, a gente fica com medo mesmo, isso é natural. Mas à medida que a gente lida com a informação e vê que, numa média aí, né, uma pessoa que tem 35 anos, mais ou menos, aí já passou por mais uma centena de eclipses e continua viva, continua trabalhando, continua fazendo tudo, né? O que a gente precisa é saber como vamos ser afetados, se preparar e agir. O principal do eclipse é a atitude. Por quê? Porque se você tem algum ponto do mapa que foi eclipsado, aquela área muitas vezes vai estar dificultada de uma certa forma. Ela vai estar desafiada. E se você deixar que aquilo ali afunde, né, que o eclipse afunde aquela área da sua vida representada pela casa astrológica, aí sim você vai ter sido derrotado por eclipse, vamos falar assim. Então, quando a gente enxerga onde vai cair, entende as áreas que podem ser afetadas e age, mesmo que tá sofrendo ali a dificuldade, e fala, não, vou dar a volta assim, vou sair dessa posição, vou vencer essa força,
né? Vou vencer o eclipse, entre aspas, né? Que é uma questão mais ampla do que simplesmente o eclipse que acontece, mas a gente consegue, com esse posicionamento, a gente consegue lidar melhor, sair das dificuldades e principalmente entender o que em nós precisa ser desapegado, precisa morrer para se transformar, né? Então, às vezes a gente está muito apegado a essas questões materiais, o eclipse vem para tirar o foco disso e mostrar para a gente que tem outras coisas acontecendo. Então esse eclipse vai começar por volta das 15h14 do horário central. Em Brasília vão ser 12h14, então o horário que vai estar começando. É um eclipse que não vai estar visível para a gente, né? Porque a Lua ainda não estará no céu no momento. Ele tem um auge às 17h22 do horário central, às 15h22 do horário de Brasília e termina por volta das 16h30 aqui do horário de Brasília. Então é muito rápido, né? Que é um momento ali que a Lua vai ser ocultada pela penumbra da Terra. O que é isso? A penumbra é como se fosse uma pré-umbra, né? Um ponto ali que ainda não é a ocultação perfeita da Lua pela Terra. Na verdade, a Terra está projetando sombra na superfície lunar, o que acontece nesse tipo de eclipse. E nesse sentido, a gente acaba não vendo a Lua, né? Porque ela vai estar num ponto ali onde vai ser ocultado. Só que esse eclipse, mais uma vez, não vai ser visível. O pessoal da Oceania, Austrália, África, Europa, Índia, China vai conseguir ver esse eclipse, mas nós aqui não. Vocês vão ver que quando eu mostrar o gráfico direitinho os pontos ali que vão ser visíveis ou não. A Terra não chega a projetar sombra em toda a Lua, então ela vai ficar uma pontinha, isso tem no gráfico também, então é um eclipse parcial, não é um eclipse total, né? Não vai ter a ocultação perfeita, apesar de que vai faltar pouquíssimo, mas ainda não é a ocultação total da Lua. E traz toda a intensidade que eu estou falando desde o dia 20/4 da Lua Nova e o eclipse solar que aconteceu. Então são dois eclipses dentro dessa alunação, então por isso que eu estou trabalhando muito a questão emocional aqui no canal, porque quando chegar no dia 5, a tendência é que tudo isso se torne ainda mais intenso, as coisas, né, que estavam ali em ebulição vêm à tona e muitas vezes pode ser desafiador lidar com toda essa pressão. A gente trabalha com um período de 6 meses antes e 6 meses depois do eclipse. A propagação dele vai durar por cerca de mais 6 meses. Então teve 6 meses de preparação para a chegada desse eclipse e agora 6 meses depois para finalizar os efeitos. Aí 3 dias antes, 3 dias depois é o período que a gente precisa começar a preparar para se resguardar. Ou seja, lá no dia 1º de maio já começa a fazer aqueles trabalhos mais interiores. Tem o feriado do Dia do Trabalhador, então aproveita para organizar o emocional. Tira um tempinho, nem que seja 5 minutos. Não fica só no YouTube, Netflix, não. Vai, tira um tempo para si, olha para o seu emocional, porque isso vai ser importante. Até o dia 7/5, que é o momento que a Lua já vai ter afastado do Sol, então o efeito, né, mais intenso, porque ainda tem 6 meses pela frente, já vai ter dissipado. E aí a gente pode voltar às movimentações normais. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente entender um pouco mais, ver onde o eclipse vai passar, quais são os pontos a considerar e também se o mapa do Brasil está mais uma vez envolvido nesse eclipse, hein? Esta é a mandala do eclipse do dia 5 de maio, né? O eclipse lunar, né? Que vai acontecer no dia 5 de maio, às 14h33 do horário de Brasília, e, portanto, não será visível no nosso lado do mundo, né? No nosso pedacinho do mundo aqui no Brasil. Aqui em Contagem, por exemplo, a Lua não vai ter nascido. Tá? Ela ainda vai estar, né, abaixo da linha do horizonte. A gente pode até ver aqui pela própria mandala, se a gente considerar a linha do ascendente, o ponto onde nasce, né, que é o sentido do ascendente, é o signo que está nascendo no horizonte, a gente vê que a Lua ainda está bem abaixo do horizonte ali de nascente e poente, né? Então, mais um eclipse que a gente não vai ver.
a princípio a sombra não vai tocar o Brasil. É um eclipse diferente do solar, porque aqui a sombra da Terra, ou melhor, a penumbra da Terra vai encobrir a Lua. Não é a Lua que vai encobrir o Sol, né? Então a gente tem aqui nesse eclipse a saída de escuridão, né? A Terra projetando sombra para fora, né? Projetando sombra na Lua. Então é o momento em que há nesse jogo energético a gente fala que há saída de escuridão, né? De coisas ruins, coisas negativas. É um dos sentidos desse eclipse. É uma mandala que a gente já viu na lua cheia, né? Na fase cheia da Lua. E agora a gente está vendo com o olhar do eclipse. E o primeiro ponto é a Lua a 14 graus do signo de Escorpião e o Sol a 14 graus de Touro, né? Fazendo uma oposição que é o aspecto que marca a Lua cheia. E também, né, muito próximo ainda aos nodos, o que simboliza eclipse. Além disso, a gente vai ter eclipsado por esse momento, né, o Mercúrio, que vai estar conjunto ao Sol. O Sol já está se afastando, né, já fizeram conjunção há uns dias atrás, quando o Mercúrio estava retrógrado. Agora o Sol está se afastando, mas ainda tem essa energia de conjunção com Mercúrio e também de oposição com a Lua, né? Então o Mercúrio retrógrado, eclipsado, o que quer dizer que a gente tem os temas de Mercúrio com uma dificuldade maior de fluir, né? Que há uma inversão de luz e sombra. Então, se já estava em revisão, a gente pode aproveitar ainda mais essa energia para rever esses lados que são mais obscuros dos temas de Mercúrio, né? Pensamentos negativos, falas, né? Muitas vezes a gente expressa coisas que são prejudiciais a nós mesmos. E eu não estou falando aqui de falou mal de fulano, falou mal de ciclano, não é isso. Eu estou falando de frases que têm o poder de determinar a nossa vida, né? Como a gente vai vivenciar as coisas. Então, muitas vezes, deixa escapar alguma coisa que não era tão positiva sobre si mesmo. Então, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Essas são frases, né, que moldam a nossa percepção do mundo, né? Moldam como a gente pensa e molda todo o nosso comportamento, porque uma pessoa que se coloca como imprestável, dificilmente ela vai desenvolver algo, né? Porque ela não se sente capaz disso. Então, nesse sentido, a gente pode rever, né? Porque, como eu falei lá no vídeo da alunação, a lua cheia em Escorpião tem um potencial de cura. E se a gente aplicar isso para esse tipo de doença, vamos falar assim, porque a gente tende a entender doença só como aquelas manifestações físicas, né, das enfermidades, daquilo que a gente aprendeu como doença. Mas esse exemplo que eu dei é o sentido de uma mente que não está fluindo bem, não está saudável, né? Você ter uma quantidade muito grande de pensamentos pejorativos sobre si mesmo não é positivo. Nunca vai ser positivo, porque você se deprecia. E a partir dali começa a surgir outras tantas manifestações que pode virar até uma patologia, uma depressão, uma baixa estima, e por aí vai abrindo portas, né? Vão vindo outras coisas até que se manifestem em doenças físicas, que são as que a gente considera como doença. A gente ainda não aprendeu a considerar a saúde da mente, o bem-estar mental. A gente acha que tá na minha cabeça aqui é uma bobagem. Quando o principal, né, o centro de tudo é o mental. O que a gente pensa e sente é o que a gente é. Então, pensamentos negativos, eu estou me alongando um pouco nisso, mas pensamentos negativos muitas vezes vão trazer sentimentos negativos, e a partir do momento que eu senti, eu coloquei no corpo, e a partir dali está determinado, é assim que eu vou viver.
Então tem que repensar tudo isso. Além do lado do Mercúrio, a gente tem também a conjunção do Sol se aproximando de Urano. Urano que também está fazendo oposição à Lua, né? Então traz todo um potencial de rebeldia emocional, né? De rebeldia para a gente expressar a nossa luz, o nosso brilho, irradiar aquilo que é a nossa essência solar. Mas calma lá, será que a gente está nesse ponto de conseguir dessa forma? Ou a gente vai fazer aquele velho movimento que é sempre reprimir, segurar com todas as forças e conter aquilo que a gente quer, que deveria irradiar para o mundo? E o emocional, como eu venho falando desde da lua nova, né? Estou trabalhando isso aqui muito no canal esse período, porque está sendo importante. E quando a gente tem a lua em Escorpião, todos os astrólogos falam da importância para chamar a atenção para a cura. Só que a cura não é, então a lua cheia, então estou curada. Não, não é isso. É todo um trabalho, todo um processo de dar vazão, de entender aquilo que a gente sente. É outra parte que a gente ignora muito. Eu não posso sentir por isso, né? Até frase de Lua Saturno. Não posso sentir, não devo sentir, é feio sentir, tenho vergonha de sentir. Emoção é coisa de gente fraca e por aí vai. Quando, na verdade, eu estou tentando passar aqui sempre que o emocional é, sim, muito importante, que é ele que dá vazão, né? A palavra emoção vem do emover, ou seja, aquilo que coloca em movimento. Então, se a gente não lida bem com esse campo emocional, seja buscando não sentir, seja evitando, paralisando ou explodindo por qualquer coisa, esse campo emocional é um problema para nós e ali pode estar uma paralisia de outras tantas coisas na vida. Então, se essa lua do mapa de cada um fizer aspecto com o Sol, por exemplo, vamos pegar aqui essa pessoa que nasceu nesse dia, né? Nascer nesse dia e nesse horário, com a lua e sol, a lua cheia, né, na fase cheia e eclipsada ainda. Mas essa pessoa no futuro não aprender a lidar bem com as emoções, ela vai paralisar não só o campo emocional, mas também o próprio brilho, porque ela não vai conseguir expressar, ela não tem o entendimento do emocional. E isso vai paralisar tudo, né? E ainda mais eclipsado. Mas isso só para a gente entender mais ou menos por que eu falo tanto. Além disso, a Lua vai fazer contatos, né? Como quem acompanha no canal do Telegram, no grupo do WhatsApp, no comunidades do YouTube, sabe que diariamente a Lua vai fazendo contatos. Então ela carrega com o Sol na Lua nova e depois sai distribuindo essa energia, né? Fazendo esse fluxo. Dando exatamente esse movimento que a gente fala tanto, por isso que ela é indispensável para a astrologia. Quem fala de astrologia e não estuda a Lua, não está falando de astrologia. E aí, esse potencial de romper, né, de rebelar contra aquilo que mantém preso. Então, vamos supor, não estava dando vazão, né? Tal aí. E o Astro Libertação aqui está falando de lua, né? De emocional desde o dia 20 de abril, né? Com mais intensidade, porque eu sempre falo aqui no canal. Aí, mesmo assim, eu não dou bola. Estou ignorando, estou seguindo aqui, trabalho, cuidando da casa, cuidando do sei o quê, das rotinas, que é a coisa maluca. E, não... até penso, olha, tem que fazer lá o que o cara tá falando, mas não vou lá e faço. Aí chega nesse dia aqui, já vem com aquela carga. Vocês vão perceber que a Lua, quando entrar em Escorpião, ela já vai vir carregada. E aí já começa uma ebulição, vamos falar assim, do emocional. Então aquilo que não foi dado vazão, aquilo que não foi aproveitado, até no quarto crescente, que teve uma oposição com Plutão e foi mais uma chance de limpeza, vai catalisando ali. Aí vem com Urano e Urano fala, olha, liberta isso aí,
Nada disso, essa prisão emocional que você se colocou. Vamos romper com isso. Daí vem aquela provocação, a intensidade de Escorpião eletrizante, e de repente, bum, solta tudo de qualquer jeito, espalha para todo lado, briga com todo mundo, porque já não aguentava mais reprimir aquilo, e aí, né, acontece as situações desagradáveis. Do eclipse tocando ali. Então há necessidade de saída de coisas obscuras, de jogar fora. Não é à toa que eu estou falando isso, porque se não sair, vai ficar preso. Então aquilo que tem de negativo vai permanecer. Então, esse é o grande lance, né? Então, a chance... E não é que isso vai acontecer... Ah, então o eclipse aconteceu no Sol, agora que beleza. Ó, tô fazendo... Tá limpando tudo aqui interno enquanto eu tô vendo Netflix. Não é assim. É preciso trabalhar. É uma tensão, porque é uma oposição, e vai obrigar que a gente faça esse dever de casa de pelo menos sentar e pensar... O que eu estou sentindo? Como eu estou me sentindo? Como isso me faz sentir, né? Como esse papo todo emocional ressoa comigo? Ah, eu não ligo para isso. Ah, eu não sinto. Essa frase, eu não sinto, né? É porque o emocional já está tão paralisado que você não consegue ser tocado por muitas vezes situações da vida. A gente cria essas cascas porque acha que é necessário, mas a gente não percebe que com essas cascas a gente está justamente paralisando o nosso fluxo de vida. E aí começa todo um problema, né? Que vai manifestar assim numa patologia, porque é muita energia parada, né? A gente sente até em volta que, se começar a prestar atenção direitinho, vai sentir que há um peso mais ou menos na altura aqui do coração. É isso que precisa ser limpado, né? Principalmente aí durante esse eclipse. Um eclipse, como eu falei, a sombra não vai passar pelo Brasil, o que muita gente vai dizer que é uma boa sorte, mas a gente vai trabalhar, vai receber coletivamente essa energia. E aí, bem rapidinho, a gente vê que o ascendente caindo a 20 graus de Virgem e o meio do céu destino a 23 graus de Gêmeos. Por um lado, a gente pode incorporar essa capacidade analítica do Virgem de ver o que não está funcionando bem e aplicar nesse sentido. Eu falei até na Lua... No vídeo da Lua cheia, eu não ia repetir, mas estou falando aqui rapidinho. E com Gêmeos lá no meio do céu, a gente pode fazer essa troca, né, de jogar fora, né, de tirar de nós aquilo que não está tão bem, não funciona, está paralisado, como eu já falei aqui bastante, e trazer algo positivo. A gente pode fazer isso de várias formas, né? Às vezes de uma forma mais artística, às vezes de uma forma mais bruta. O importante é entender que a gente precisa desse dinamismo para trocar com esse foco no detalhe, né? No detalhe ali, que é olhar para o emocional. Aí a gente fala assim, nossa, Cláudio, que ótimo que essa sombra desse eclipse aí que você está falando vai passar pelo Brasil. Daí a gente vai para o lado da astrologia e vê que os pontos que estão eclipsados estão fazendo aspectos com o mapa do nosso país. Ou seja, mais uma vez, indiretamente a gente vai ser afetado pelo eclipse. Não tem jeito, não há para onde esconder. Então, rapidinho aqui, ó, dentro, a roda de dentro é o mapa do Brasil, 14 graus de Virgem, o mapa de 7 de setembro, né, com a proclamação lá do Dom Pedro e tal, e tal, e tal. E o de fora é o eclipse, né? Um eclipse caindo muito próximo ao meio do céu, que tem a ver com o governo, com quem manda no país, né? Bem próximo aqui, ó, Escorpião a 20 graus, que é o meio do céu do Brasil, o eclipse caindo a 14. Aí 14 já faz aspecto com a roda da fortuna, que é um ponto que muita gente fala assim, nossa, isso traz muita sorte, né? Então, a sorte do nosso país vai estar eclipsada indiretamente. Se a sombra passasse por aqui, a gente ia ter maior intensidade disso ainda. Fazendo oposição ao Saturno, né? E o Sol já fez conjunção a Saturno e o Mercúrio também, que está eclipsado, como eu falei, fazendo aspecto com o Saturno.
trazendo à tona toda a questão estrutural do país. Esse Saturno em Touro está muito ligado aos aspectos culturais, aos estudos, a esse conservadorismo que vem assim, né, tomando proporções, ou melhor, estava tomando proporções, a gente já começou a acordar que não é bem por aí, que a gente precisa ter uma outra visão. Também está muito ligado à estrutura agrária do país, na agricultura. Então, esses pontos vão ser mexidos pelo eclipse. O Sol já iluminou isso, né? Por isso até estou falando que a gente está vendo essas questões, porque anualmente o Sol passa por ali e traz a luz, e a gente pode analisar mais profundamente e entender melhor. Mas aqui o Mercúrio, que acabou de fazer também a conjunção Mercúrio retrógrado, né? O Saturno do país está aqui a 9 graus, então vai ser tocado por esse ponto. O Saturno no mapa do Brasil é retrógrado, né? Quando a gente tem Saturno retrógrado, a gente tem exatamente isso que nós temos no nosso país, uma dificuldade enorme de estruturar as coisas, de pôr ordem nas coisas. Ordem no bom sentido, não é aquela coisa militar, blá blá blá, de impor as coisas e goela abaixo, não. Estou falando no bom sentido mesmo, de ter uma certa estrutura, de fazer as coisas com planejamento, né, de organizar melhor, de trazer um progresso positivo para o país. Isso no mapa com Saturno retrógrado a gente precisa se esforçar mais. Aí esses pontos ali vão reforçar isso, né? O eclipse caindo ali em cima faz a gente enxergar, né, como há uma inversão de luz em sombra, a gente pode ver com outros olhos, que é exatamente isso que eu acabei de falar. A gente pode se dedicar um pouco mais, esforçar um pouco mais, né, trazendo a responsabilidade que a gente no Brasil tem a mania de terceirizar para o governo, para as instituições, não sei o que Saturno representa as instituições, e esquece que tudo isso é feito de cada um de nós. E cada um de nós pode se responsabilizar por um pedacinho do nosso país, fazendo a coisa funcionar um pouco melhor. É um pouco utópico? É um nobre ideal de Netuno? Pode ser, mas a gente precisa começar a se atentar para isso também. Então tá aí, vamos sentir o impacto mais uma vez desse eclipse com menor intensidade, porque a sombra não passa por aqui. Então agora vamos ver aqui o mapa, né, os dados do eclipse que eu gosto de mostrar. Onde o eclipse estará visível, principalmente nessa faixa mais clara, né, que pega aqui a Austrália, a Oceania, partes da Ásia, Índia, China, né, partes da Rússia, toda essa parte aqui, que a Antártida, esse ponto mais claro do gráfico aqui está mostrando. E também essa faixa menos, né, mais escura, onde vai estar visível, pegando toda a parte do continente africano, da Europa. Então, aí, dependendo de onde você estiver no mundo, você tem que ver o horário aí do eclipse para saber se você vai conseguir ver ou não. Para nós aqui, não vai estar visível, né? Todo mundo que está aqui no hemisfério norte, né, para cá, né, do Atlântico para cá, não vai conseguir ver esse eclipse, não vai ter visibilidade. A gente fica esperando o eclipse de outubro para a gente conseguir poder ver de fato, e aí vai ser o eclipse que vai mexer muito com a gente, mas isso fica para depois. Uma outra forma de mostrar esses pontos, né, aqui principalmente é onde está o foco, né? Mais uma vez, a gente teve o eclipse do dia 20/4 passando mais ou menos nesse eixo aqui, nesse sentido, e teve tremores nessa região, né? Como eu falei, o eclipse sempre causa um abalo vibracional que muitas vezes se manifesta de maneira física no nosso planeta. Isso é que é o legal dos eclipses. Para quem não viu a respeito, dá uma pesquisada, porque teve tremores nessa região no pós-eclipse. O eclipse vai ser visível em Belo Horizonte? Não vai, né? Belo Horizonte aqui é muito próximo da cidade onde eu vivo, então eu sempre pego BH como referência. Então não vai estar visível. E é um eclipse penumbral, né? Que a sombra da Terra, a penumbra, que é a parte que causa ali uma primeira sombra, depois tem a umbra, né, que é o ponto mais escuro, encobre praticamente toda a Lua. Sobra um pontinho de fora,
que aqui é o auge, e aí começa a afastar. É o eclipse, pelo que o site está falando, em que a Lua mais será ocultada pela penumbra da Terra até 2042. Olha só a data, né? Quando a gente vai ter um outro eclipse com esse impacto similar, 2042. Lembrando que 2043 a gente tem Plutão ingressando em Peixes. E a gente tem em 2042 o fim do ciclo de regência de Saturno de 36 anos. Então as datas aí vão se somando, formando uma coisa praticamente impossível, né, da gente ignorar. Então, como eu falei, né, vocês viram lá que mais uma vez o mapa do Brasil está indiretamente aí fazendo aspectos tanto com Sol e Lua, e o Sol e Lua tem ali o potencial de Urano, né, além do eclipse, que já era força intensa o suficiente, ainda tem o potencial de rebeldia, de transgressão e de rupturas. E isso tudo vai fazer aspecto com o mapa do Brasil. Então é um momento que a gente precisa prestar muita atenção como isso vai se manifestar no nosso país. Principalmente nessas questões mais tradicionais, né, que o Brasil aí está mergulhado nessa onda ultraconservadora, isso vai ser mexido também por esse eclipse. E eu recomendo sempre vibrar na positividade, né? Como eu falei na mandala, é um momento que a gente pode trocar, né, saída de escuridão e entrada de luz. Ou se a gente não elimina o que há de negativo, o que há de obscuro em nós, isso fica retido e muitas vezes transforma, né? Acaba saindo ali de outras formas, virando outras coisas, e aí a gente acaba sentindo com mais intensidade o efeito desse eclipse. Por isso que é importante fazer todo o trabalho com o emocional que eu tenho recomendado tanto aqui no canal. Lembrar sempre que a gente está aqui para ancorar a luz, né? Então, tudo aquilo que é negativo em nós pode ser transmutado a partir desse eclipse, né? Fica meio estranho falar isso, mas é uma energia intensa. Muitas vezes eu vou estar ali vivendo negativamente. A gente precisa mudar exatamente essa visão sobre as coisas que acontecem. Porque quando vem algo que é desafiador, a gente classifica como ruim, como negativo. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquelas características, daquela lado sombrio que a gente tem, de muitas vezes acabar engajando com coisas que são correntes de ódio, que são manifestações negativas, né, da energia mais densa, mais material, mais pesada mesmo em nós. Isso tudo precisa ser transmutado, porque aí vem um eclipse. Por mais que toque o nosso mapa, a gente não cai, a gente não sente o efeito, transformando, né, derrota em vitória, como diz o meu professor. Então a mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Quando eu clicar para se inscrever, observe se apareceu a palavra inscrito, porque o YouTube está tirando meus inscritos, apesar do meu trabalho saturnino para crescer esse canal em pleno 2023. Na descrição tem o link das redes sociais, canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Esse mesmo conteúdo está sendo postado na seção comunidades aqui do YouTube, para ter tudo num lugar só. Para quem quiser saber como esse eclipse pode afetar o mapa natal, só me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, que ela zele por nós sempre, principalmente durante esse eclipse que vai passar e nós sairemos vitoriosos do outro lado. Então vejo vocês após o eclipse. Luz para todos nós!